O verdadeiro poder não reside em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, tornando-se inabalável. Se você quer que mais pessoas vejam essa mensagem, deixe um like agora. Cada like leva esse vídeo para mais 5 pessoas, e um comentário pode alcançar 50. Às vezes, um clique seu pode mudar o dia de alguém. Em um mundo obcecado por hierarquias, influência e controle, a busca pelo poder é uma constante universal. Desde os salões corporativos até os palcos da política, passando pelas interações sociais mais cotidianas, a dinâmica de quem lidera e quem segue, de quem influencia e quem é influenciado, está sempre em jogo. Mas o que é o verdadeiro poder? É a capacidade de manipular, de intimidar, de acumular riquezas e títulos? Ou existe uma forma mais profunda, mais autêntica e duradoura de exercer influência? Uma que não depende de fatores externos voláteis, mas de uma força interior inquebrável. O estoicismo, a filosofia dos imperadores, dos escravos e dos grandes pensadores, oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre a psicologia do poder. Não se trata de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo. Não se trata de buscar aprovação externa, mas de cultivar uma autoridade interna que irradia respeito e confiança. Este texto é um mergulho profundo nas estratégias estoicas para se tornar um líder inabalável, alguém que comanda respeito não pela força bruta ou pela manipulação, mas pela serenidade, pela razão e pela virtude. Vamos explorar como Marco Aurélio, o imperador filósofo, governava o maior império de sua época, enquanto mantinha uma paz interior invejável. Como Sêneca, o conselheiro de Nero, navegava pelas intrigas da corte sem perder sua integridade. E como Epicteto, o ex-escravo, ensinava a verdadeira liberdade e poder pessoal a seus discípulos. Prepare-se para desconstruir as noções convencionais de poder e descobrir que a verdadeira liderança começa e termina dentro de você. A capacidade de liderar a si mesmo é o pré-requisito para liderar qualquer outra coisa. É a arte de ser um farol de calma em meio à tempestade, um pilar de razão em um mar de emoções, e uma fonte de inspiração para aqueles que buscam a grandeza. A psicologia do poder, sob a ótica estoica, não é sobre táticas de manipulação, mas sobre a construção de um caráter tão sólido que sua presença por si só inspira confiança e respeito. É sobre a maestria da sua própria mente, a blindagem contra as distrações e as pressões externas, e a capacidade de agir com propósito e virtude, independentemente das circunstâncias. É a promessa de uma vida vivida com autoridade, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Que esta jornada pela psicologia do poder o inspire a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum, a cultivar a prosoche e a transformar a perda em crescimento. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira liberdade. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. Que a dor se dissolva diante da sua serenidade e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a sua verdade e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um gigante diante das provocações e injustiças do mundo. A maestria da resiliência é, em última análise, a maestria da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão. E que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que sua calma se torne seu aliado mais poderoso. E que você encontre nela a força para viver uma vida de propósito,
de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria, viva com virtude, seja livre. A dicotomia do controle é o alicerce sobre o qual o poder estoico é construído. Em um mundo onde a maioria das pessoas busca controlar o incontrolável, a opinião alheia, os eventos externos, o comportamento dos outros, o estoico foca sua energia no único domínio onde tem controle absoluto: sua própria mente, seus julgamentos e suas ações. Epicteto, o ex-escravo que se tornou um dos maiores mestres estoicos, ensinava que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Sob nosso controle estão a opinião, a busca, o desejo, a aversão e, em uma palavra, tudo o que é nossa própria ação. Não estão sob nosso controle o corpo, a propriedade, a reputação, o comando e, em uma palavra, tudo o que não é nossa própria ação. A psicologia sombria do poder reside em sua capacidade de desarmar a manipulação externa. Quando você não se importa com o que os outros pensam de você, reputação, com o que você possui, propriedade, ou com a posição que ocupa, comando, você se torna imune às táticas de controle que a maioria das pessoas usa. Sua autoridade não vem de um título ou de uma riqueza, mas de uma serenidade inabalável que inspira respeito. Você não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A dicotomia do controle na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da dicotomia do controle na psicologia do poder, uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da dicotomia do controle é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Para o estoico, a liderança não é um cargo, mas uma postura. Não é sobre ter seguidores, mas sobre ser um exemplo. Marco Aurélio, o imperador filósofo, governava o maior império de sua época, mas em suas meditações, ele se preocupava incessantemente com a qualidade de seus próprios pensamentos e ações. Ele entendia que a verdadeira autoridade não vinha da coroa, mas da sua virtude. Um líder estoico não busca o poder pelo poder, mas para servir ao bem comum. Ele age com justiça, sabedoria, coragem e temperança.
Ele não se deixa levar por elogios vazios ou críticas destrutivas. Sua bússola é a razão, e seu objetivo é a virtude. A psicologia sombria do poder estoico reside em sua capacidade de inspirar lealdade e respeito genuínos. As pessoas não seguem um líder estoico por medo ou por interesse, mas porque veem nele uma fonte de estabilidade, integridade e sabedoria. Ele é um farol em meio à tempestade, alguém que mantém a calma quando todos perdem a cabeça. Sua liderança é silenciosa, mas poderosa. Ele não precisa gritar para ser ouvido, pois suas ações falam mais alto que qualquer palavra. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A liderança estoica não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da liderança estoica. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da liderança estoica é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. O controle das emoções é um pilar fundamental da psicologia do poder estoico. Enquanto muitos veem as emoções como forças incontroláveis que nos dominam, o estoico as entende como julgamentos sobre os eventos. A raiva, por exemplo, não é um evento externo, mas um julgamento de que fomos injustiçados. O medo é um julgamento de que algo ruim vai acontecer. A alegria é um julgamento de que algo bom está acontecendo. Ao mudar nossos julgamentos, podemos mudar nossas emoções. Sêneca, em seu tratado sobre a ira, argumenta que a raiva é uma emoção destrutiva que cega a razão e nos leva a cometer atos impensados. Ele nos ensina a identificar os primeiros sinais da raiva e a contê-la antes que ela nos domine. Não se trata de suprimir as emoções, mas de gerenciá-las racionalmente. Um líder estoico não é um robô sem sentimentos, mas alguém que escolhe como reagir às suas emoções, em vez de ser arrastado por elas. Sua calma sob pressão é uma demonstração de poder. Sua capacidade de tomar decisões racionais em meio ao caos é uma prova de sua autoridade. A psicologia sombria do controle emocional reside em sua capacidade de nos tornar imunes à manipulação. Aqueles que tentam nos provocar, nos irritar ou nos assustar perdem seu poder quando percebem que não conseguem nos abalar. Sua serenidade se torna sua maior arma.
A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. O controle das emoções na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa do controle das emoções na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação do controle das emoções é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A autodisciplina e a força de vontade são as ferramentas que transformam a teoria estoica em poder prático. Um líder estoico não é alguém que cede a cada impulso ou desejo, mas alguém que age de acordo com a razão e a virtude. Ele pratica a temperança, a moderação em todas as coisas. Ele se abstém de excessos, não por privação, mas por escolha deliberada. Ele entende que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que se deve fazer. Epicteto nos lembra que o progresso não é alcançado por meio de discursos, mas por meio de ações. A autodisciplina é a ponte entre a intenção e a realização. É a capacidade de persistir em seus objetivos, mesmo diante de obstáculos e tentações. Um líder com autodisciplina inspira confiança, pois suas ações são consistentes com suas palavras. Ele é um exemplo de integridade e de força de caráter. A psicologia sombria da autodisciplina reside em sua capacidade de nos tornar mestres de nossos próprios hábitos. Ao invés de sermos arrastados por impulsos e vícios, nos tornamos arquitetos de nosso próprio caráter. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A autodisciplina na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara
e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da autodisciplina na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da autodisciplina é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Finalmente, a sabedoria prática, phronesis, é a virtude que une todos esses elementos e permite ao líder estoico aplicar seus princípios de forma eficaz no mundo real. Não se trata de conhecimento teórico, mas da capacidade de discernir o que é certo e o que é errado em cada situação, de tomar decisões sábias e de agir com prudência. Marco Aurélio, em suas meditações, constantemente se lembrava de agir com razão e de não se deixar levar por impulsos. Um líder estoico não é um dogmático, mas alguém que está sempre aprendendo, sempre se adaptando, sempre buscando aprimorar sua compreensão do mundo e de si mesmo. Sua sabedoria não é estática, mas dinâmica. Ele entende que o verdadeiro poder não é ter todas as respostas, mas saber fazer as perguntas certas. A psicologia sombria da sabedoria prática reside em sua capacidade de nos tornar mestres da nossa própria realidade. Ao invés de sermos arrastados pelos eventos, nos tornamos arquitetos de nosso próprio destino. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A sabedoria prática na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da sabedoria prática na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da sabedoria prática é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda,
pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor. De ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Que esta jornada pela psicologia do poder o inspire a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum, a cultivar a prosoche e a transformar a perda em crescimento. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira liberdade. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. Que a dor se dissolva diante da sua serenidade e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a sua verdade e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um gigante diante das provocações e injustiças do mundo. A maestria da resiliência é, em última análise, a maestria da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão. E que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que sua calma se torne seu aliado mais poderoso. E que você encontre nela a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo, e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo, e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria, viva com virtude, seja livre. A virtude como fundamento da liderança estoica é o pilar invisível, mas inabalável, que sustenta todo o edifício do poder autêntico. Em um mundo onde a liderança é frequentemente associada a carisma, riqueza ou posição, o estoicismo nos lembra que a verdadeira autoridade emana do caráter. Um líder estoico não busca ser popular, mas ser virtuoso. Ele não se preocupa com a opinião alheia, mas com a retidão de suas próprias ações. As 4 virtudes cardeais estoicas, sabedoria, coragem, justiça e temperança, não são meros conceitos abstratos, mas guias práticos para a ação. A sabedoria permite ao líder discernir o que é bom, o que é mal e o que é indiferente, tomando decisões com clareza e razão. A coragem o capacita a agir de acordo com seus princípios, mesmo diante do perigo, da impopularidade ou da adversidade. A justiça o impele a tratar a todos com equidade e a trabalhar pelo bem comum, reconhecendo a interconexão de toda a humanidade. E a temperança o ajuda a manter o equilíbrio, a moderação em seus desejos e a autodisciplina em suas ações. Marco Aurélio, em suas meditações, constantemente se exortava a agir com virtude, lembrando-se de que o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Ele entendia que a liderança eficaz era inseparável da ética. A psicologia sombria do poder virtuoso reside em sua capacidade de criar uma autoridade intrínseca, que não precisa ser imposta. As pessoas naturalmente gravitam em torno de líderes que demonstram integridade, consistência e um propósito maior. Eles confiam em um líder virtuoso porque sabem que suas decisões são guiadas por princípios sólidos,
e não por caprichos ou interesses egoístas. Essa confiança é a moeda mais valiosa de qualquer liderança. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar, à superficialidade e à constante interrupção. A virtude na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da virtude na psicologia do poder, uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da virtude é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Inspirar. Confiança e lealdade, através dos princípios estoicos, é a marca de um líder verdadeiramente poderoso. Em vez de recorrer a táticas de manipulação ou promessas vazias, o líder estoico constrói sua base de apoio sobre a rocha da integridade e da consistência. As pessoas não seguem um estoico por medo, mas por respeito. Elas confiam em suas palavras porque suas ações são um espelho de seus princípios. Sêneca, em suas cartas, enfatizava a importância da honestidade e da transparência, mesmo em ambientes hostis como a corte imperial. Ele sabia que a reputação de um homem era construída não pelo que ele dizia, mas pelo que ele fazia. Um líder estoico é previsível em sua virtude, o que gera segurança e estabilidade para aqueles que o seguem. Ele não promete o impossível, mas entrega o que está sob seu controle: sua dedicação, sua razão e sua justiça. A psicologia sombria do poder estoico reside em sua capacidade de criar um vínculo inquebrável com seus liderados. Quando as pessoas veem que seu líder é imune a elogios vazios e a críticas destrutivas, que ele age com base na razão e não na emoção, elas se sentem seguras para segui-lo. Ele se torna um porto seguro em meio à incerteza, um guia confiável em tempos de crise. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre,
mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. Inspirar confiança e lealdade na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão. Mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa de inspirar confiança e lealdade na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação de inspirar confiança e lealdade é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Lidar com críticas e elogios sob uma perspectiva estoica é crucial para qualquer um que aspire ao poder e à liderança. Em um mundo onde a validação externa é frequentemente buscada e a crítica temida, o estoico desenvolve uma imunidade a ambos. Epicteto nos ensina que, se alguém te disser que uma pessoa falou mal de ti, não te defendas, mas responde: ele não conhecia meus outros defeitos, senão não teria mencionado apenas esses. Essa atitude não é de arrogância, mas de autoconsciência e humildade. O líder estoico sabe que elogios podem inflar o ego e desviar do caminho da virtude, enquanto críticas, se construtivas, podem ser uma ferramenta valiosa para o aprimoramento. Se a crítica é injusta, ele a ignora, pois não está sob seu controle. Se é justa, ele a aceita e a usa para crescer. Da mesma forma, ele não se deixa levar por elogios vazios, pois sua bússola interna é a virtude, não a aprovação alheia. A psicologia sombria do poder estoico reside em sua capacidade de desarmar a manipulação através da opinião. Aqueles que tentam te controlar com elogios ou te derrubar com críticas perdem seu poder quando percebem que você não é afetado por eles. Sua estabilidade emocional se torna sua maior força. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. Lidar com críticas e elogios na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão,
Uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa de lidar com críticas e elogios na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação de lidar com críticas e elogios é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A humildade e a autoconsciência são qualidades paradoxalmente poderosas na liderança estoica. Em um mundo que muitas vezes confunde arrogância com força, o estoico entende que a verdadeira força reside no autoconhecimento e na capacidade de reconhecer as próprias limitações. Marco Aurélio, apesar de ser o homem mais poderoso do mundo, constantemente se lembrava de sua própria mortalidade e da insignificância de sua existência no grande esquema do universo. Essa perspectiva não o diminuía, mas o libertava da vaidade e do ego. Um líder humilde está sempre disposto a aprender, a ouvir e a admitir seus erros, o que inspira confiança e lealdade em seus liderados. Ele sabe que não tem todas as respostas, mas tem a sabedoria de buscar conselhos e de delegar responsabilidades. A autoconsciência permite ao líder estoico entender suas próprias emoções, preconceitos e julgamentos, evitando que eles nublem sua razão e comprometam suas decisões. A psicologia sombria do poder estoico reside em sua capacidade de desarmar a inveja e a rivalidade. Um líder humilde não é visto como uma ameaça, mas como um aliado. Sua autoconsciência o torna mais empático e mais capaz de entender as motivações dos outros, o que lhe confere uma vantagem estratégica. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A humildade e autoconsciência na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da humildade e autoconsciência na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da humildade e autoconsciência é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior.
É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Exercícios práticos para cultivar a liderança estoica são essenciais para transformar a teoria em ação. A filosofia estoica não é apenas para ser lida, mas para ser vivida. Para se tornar um líder inabalável e respeitado, é preciso praticar diariamente. Um dos exercícios mais poderosos é a reflexão matinal e noturna. Pela manhã, o líder estoico planeja seu dia, antecipando os desafios e as oportunidades de praticar a virtude. Ele se pergunta: como posso ser mais sábio, corajoso, justo e temperante hoje? À noite, ele revisa seu dia, avaliando suas ações e julgamentos. Ele se pergunta: onde errei? Onde acertei? O que posso aprender com isso? Essa prática constante de autoavaliação e autoaperfeiçoamento é o que forja um caráter forte e uma mente resiliente. Outro exercício crucial é a prática da indiferença aos indiferentes. Isso significa treinar-se para não se importar com coisas que não estão sob seu controle, como a opinião alheia, a riqueza, a saúde ou a reputação. Não se trata de ser apático, mas de reconhecer que a sua paz interior não deve depender de fatores externos. Ao praticar essa indiferença, você se liberta da ansiedade e do medo e ganha uma liberdade que poucos conhecem. A psicologia sombria do poder estoico reside em sua capacidade de nos tornar mestres de nossa própria mente. Ao invés de sermos arrastados pelos impulsos e pelas emoções, nos tornamos observadores conscientes, capazes de direcionar nossa atenção com precisão cirúrgica. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. Os exercícios práticos na psicologia do poder não são uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa dos exercícios práticos na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação dos exercícios práticos é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor. De ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Que esta jornada pela psicologia do poder o inspire a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum, a cultivar a prosoche
e a transformar a perda em crescimento. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira liberdade. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. Que a dor se dissolva diante da sua serenidade e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a sua verdade e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um gigante diante das provocações e injustiças do mundo. A maestria da resiliência é, em última análise, a maestria da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão. E que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que sua calma se torne seu aliado mais poderoso. E que você encontre nela a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo, e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo, e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria, viva com virtude, seja livre. A liderança pelo exemplo. A coerência estoica como fonte de autoridade é a manifestação mais visível do poder estoico. Em um mundo onde a hipocrisia e a inconsistência são comuns, o líder estoico se destaca pela sua integridade inabalável. Ele não exige dos outros o que não exige de si mesmo. Suas ações são um reflexo direto de seus princípios, e é essa coerência que lhe confere uma autoridade moral que transcende qualquer título ou posição. Marco Aurélio, como imperador, vivia uma vida de simplicidade e disciplina, mesmo tendo acesso a todo o luxo e poder do império. Ele se dedicava ao estudo da filosofia, à meditação e ao serviço público, dando o exemplo de como um governante deveria agir. Sêneca, como conselheiro, apesar de sua riqueza, defendia a moderação e a virtude, e suas cartas são um testemunho de sua busca constante pela coerência entre o que pregava e o que vivia. A psicologia sombria do poder estoico reside em sua capacidade de inspirar admiração e lealdade genuínas. As pessoas não seguem um líder estoico por medo, mas por respeito e admiração. Elas veem nele um modelo a ser seguido, alguém que encarna os valores que elas próprias aspiram. Essa liderança pelo exemplo é muito mais poderosa do que qualquer forma de coerção ou manipulação. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A liderança pelo exemplo na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas.
Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da liderança pelo exemplo na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da liderança pelo exemplo é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A resolução de conflitos com serenidade e razão é uma das habilidades mais valiosas de um líder estoico. Em ambientes de alta pressão, onde as emoções tendem a escalar e a razão a se esvair, o estoico mantém a calma e a objetividade. Ele não se deixa levar por provocações ou ataques pessoais, mas foca na resolução do problema em questão. Epicteto nos ensina que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Diante de um conflito, o líder estoico aplica a dicotomia do controle. Ele reconhece que não pode controlar a raiva ou a irracionalidade dos outros, mas pode controlar sua própria resposta. Ele busca entender a perspectiva do outro, mesmo que discorde dela, e procura soluções que beneficiem a todos, em vez de buscar a vitória a qualquer custo. Sua serenidade desarma a agressividade e abre espaço para o diálogo e a cooperação. A psicologia sombria do poder estoico reside em sua capacidade de transformar conflitos em oportunidades de crescimento e fortalecimento de relações. Ao invés de criar inimigos, o líder estoico cria aliados, mesmo entre aqueles que inicialmente se opunham a ele. Sua capacidade de manter a calma sob pressão é uma demonstração de poder que inspira confiança e respeito. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A resolução de conflitos na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da resolução de conflitos na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da resolução de conflitos é um exercício constante de autodisciplina e discernimento.
Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A comunicação eficaz e persuasiva com base na razão é uma habilidade essencial para qualquer líder, e o estoicismo oferece uma abordagem única para isso. Em vez de recorrer à retórica vazia ou manipulação emocional, o líder estoico se comunica com clareza, concisão e lógica. Ele apresenta seus argumentos de forma racional, apelando à razão dos outros e não às suas paixões. Sêneca, um mestre da oratória, usava suas palavras para inspirar, para educar e para persuadir, sempre com o objetivo de promover a virtude e a sabedoria. Um líder estoico entende que a verdadeira persuasão não vem da força, mas da verdade. Ele não tenta forçar suas ideias sobre os outros, mas as apresenta de forma que possam ser compreendidas e aceitas. Sua comunicação é um reflexo de sua mente organizada e de seu propósito claro. A psicologia sombria do poder estoico reside em sua capacidade de construir consenso e de mobilizar as pessoas em torno de um objetivo comum. Quando as pessoas veem que um líder se comunica com integridade e razão, elas se sentem mais inclinadas a ouvi-lo e a segui-lo. Sua clareza e sua lógica são uma demonstração de poder que inspira confiança e respeito. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-lo verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A comunicação eficaz na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da comunicação eficaz na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da comunicação eficaz é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A tomada de decisões sob pressão com clareza estoica
é a prova final da liderança inabalável. Em momentos de crise, quando o pânico e a incerteza dominam, o líder estoico mantém a calma e a objetividade. Ele não se deixa levar pelo medo ou pela esperança, mas avalia a situação com base nos fatos e na razão. Marco Aurélio, como comandante militar, enfrentou inúmeras batalhas e crises, mas suas meditações revelam uma mente que buscava constantemente a clareza e a serenidade. Ele entendia que a melhor decisão era aquela tomada com base na virtude e no bem comum, e não na emoção ou no interesse próprio. Um líder estoico não hesita diante da dificuldade, mas a encara como uma oportunidade de praticar a coragem e a sabedoria. Sua capacidade de tomar decisões difíceis com serenidade inspira confiança e respeito em seus liderados. A psicologia sombria do poder estoico reside em sua capacidade de transformar o caos em ordem. Quando todos perdem a cabeça, o líder estoico mantém a sua, e é essa estabilidade que o torna um farol em meio à tempestade. Sua clareza mental é uma demonstração de poder que inspira confiança e respeito. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-lo verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A tomada de decisões sob pressão na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da tomada de decisões sob pressão na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da tomada de decisões sob pressão é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor. De ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Que esta jornada pela psicologia do poder o inspire a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum, a cultivar a prosoche e a transformar a perda em crescimento. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira liberdade. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. Que a dor se dissolva diante da sua serenidade e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a sua verdade e descubra a inabalabilidade da sua própria alma.
tornando-se de fato um gigante diante das provocações e injustiças do mundo. A maestria da resiliência é, em última análise, a maestria da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão. E que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que sua calma se torne seu aliado mais poderoso. E que você encontre nela a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo, e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo, e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria, viva com virtude, seja livre. A resiliência inabalável. Diante da adversidade e da crise, é a marca registrada de um líder estoico. Em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, VUCA, a capacidade de manter a calma e a clareza mental sob pressão é um superpoder. O estoico entende que a adversidade não é um obstáculo, mas uma oportunidade para praticar a virtude. Ele não se desespera diante da crise, mas a encara como um teste de seu caráter e de sua sabedoria. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa interpretação dos eventos. Diante de uma crise, o líder estoico não se deixa levar pelo pânico ou pela emoção, mas avalia a situação com objetividade e busca soluções racionais. Sua serenidade é contagiante e inspira confiança em seus liderados. Ele é um farol em meio à tempestade, alguém que mantém a cabeça fria quando todos perdem a sua. A psicologia sombria do poder estoico reside em sua capacidade de transformar a crise em uma plataforma para demonstrar liderança e inspirar lealdade. Quando as pessoas veem que seu líder é capaz de navegar pelas águas turbulentas com calma e determinação, elas se sentem seguras para segui-lo. Sua resiliência é uma demonstração de poder que transcende qualquer retórica. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A resiliência inabalável na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão. Uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da resiliência inabalável na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da resiliência inabalável é um exercício constante de autodisciplina e discernimento.
Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A gestão da expectativa e a aceitação da realidade são componentes cruciais para um líder estoico. Em um mundo onde a frustração e o desapontamento são constantes, o estoico cultiva uma mente que aceita a realidade como ela é, sem se apegar a expectativas irrealistas. Marco Aurélio nos lembra que o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Ele entendia que a vida é cheia de imprevistos e que a única coisa que podemos controlar é nossa resposta a eles. Um líder estoico não se ilude com promessas vazias ou com a ideia de um futuro perfeito, mas trabalha com o que tem, fazendo o melhor que pode em cada situação. Sua capacidade de aceitar a realidade, por mais dura que seja, lhe confere uma vantagem estratégica. Ele não perde tempo lamentando o que poderia ter sido, mas foca sua energia no que pode ser feito agora. A psicologia sombria do poder estoico reside em sua capacidade de transformar a frustração em ação. Ao invés de se deixar abater por expectativas não atendidas, o líder estoico as utiliza como um lembrete para ajustar seu curso e para focar no que está sob seu controle. Sua aceitação da realidade é uma demonstração de poder que inspira confiança e respeito. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A gestão da expectativa na psicologia do poder não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão. Mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da gestão da expectativa na psicologia do poder. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada desafio é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da gestão da expectativa é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Que esta jornada pela psicologia do poder o inspire a abraçar a dicotomia do controle,
a praticar a premeditatio malorum, a cultivar a prosoche e a transformar a perda em crescimento. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira liberdade. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. Que a dor se dissolva diante da sua serenidade e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a sua verdade e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um gigante diante das provocações e injustiças do mundo. A maestria da resiliência é, em última análise, a maestria da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão, e que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que sua calma se torne seu aliado mais poderoso, e que você encontre nela a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria. Viva com virtude. Seja livre.